Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E mais uma vez, né, rapaziada, peço desculpas pela minha voz estar assim, mas ontem não tinha como não me conter com os gritos, com a euforia, com a comemoração desse título gigante que o Corinthians conquistou ontem. Muito feliz ainda, rapaziada. Dia, nossa, que dia gostoso pro torcedor corintiano. Uma festa incrível hoje na Neoquímica Arena. Infelizmente não consegui comparecer, que eu tinha outros compromissos. Mas queria dar os parabéns a toda a fiel torcida que foi lá, aos jogadores também, que ficaram lá no trio, que brincaram, que o Yuri Alberto foi junto com a torcida. Cara, espetacular a todos os jogadores, parabéns, vocês merecem essa comemoração e o torcedor corintiano merece muito mais. Ontem fiquei até 3 horas da manhã acordado, lógico, depois que eu gravei o pós-jogo aqui, na minha cidade aqui, tem uma parte lá na avenida principal, quando tem os campeonatos, quando algum time paulista é campeão, eles fecham essa avenida e aí lota de corintiano, tem queima de fogos, bandeiras, inclusive até postei um history ontem lá no meu Instagram. Fui lá, dei só uma passada também, fiquei pouco tempo lá, vi a queimas de fogos, depois voltei para casa e comecei a ver tudo que tinha direito do que tinha acontecido, vi os melhores momentos do jogo umas 300 vezes, vi o react de torcedores rivais, putos da vida com o título do Coringão, principalmente o torcedor das Pepas, né, que tá engasgado com eles, que 2025 vai ser um ano que vai ficar marcado na vida desses caras aí, do tanto que o Corinthians bateu, humilhou esses caras no ano de 2025. E aí, vendo tudo isso daí, né, eu falei, pô, ontem até gravei um vídeo, hoje gravei um vídeo pro meu Instagram também, falando que eu queria gravar um vídeo hoje falando a respeito do jogo, rapaziada. Porque ontem, no meu pós-jogo, foi só euforia, foi só comemoração, e tinha que ser dessa maneira, né, rapaziada? Mas hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre o pós-jogo, como foi o jogo do Corinthians, a estratégia do Corinthians, o plano que o Dorival Júnior fez, montou em campo e acabou dando certo, graças ao bom Deus. Bom, o Corinthians entrou a campo ontem, rapaziada, com Hugo Souza no gol, a linha de 4 defensores, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu. Primeiro volante, Ranielli, a gente vai falar muito sobre o Ranielli. Depois ele colocou Maicon, Breno Bidon, Martinez, Michael e Martinez, Breno Bidon na frente, para articulação, Memphis e Yuri. A zaga do Corinthians, vamos falar do time em si agora, para depois a gente falar como que foi o jogo. A zaga do Corinthians em si, ela saiu muito bem no jogo de ontem. O que me incomoda muito, às vezes, nessa formação do Dorival Júnior, é que muitos momentos, ele faz com que o Ranieri saia da primeira volância e entre como um terceiro zagueiro, abrindo Matheus Bidu e Mateuzinho como pontas. Eu, particularmente, não gosto, porque ele forma um terceiro zagueiro e os alas aqui, Mateuzinho e Bidu, e aí o time, eu acho que fica desorganizado. Inclusive, no gol do Vasco, foi uma falha bizonha do senhor Ranieri, que tentou sair tocando ali no meio de campo, a gente toma o contra-ataque, toma o gol. Então eu não gosto disso daí. Apesar disso, depois o Dorival Júnior começou a ver o jogo e ficou montado só a linha de 4. O Corinthians conseguiu fazer muito bem. Uma linha de 4, tinha hora que formava, era 4-1-3-2 na frente, teve hora que era 4-4-2 também. Foi interessante essa movimentação do time do Corinthians. E qual que foi a estratégia do time do Corinthians desde o primeiro minuto? No começo do jogo, o Corinthians até manteve um pouco mais a posse de bola. Só que estava na cara que o Corinthians não ia querer fazer isso. Principalmente porque o Corinthians consegue fazer o seu gol muito cedo. Se eu não me engano, acho que com 18 minutos, o Yuri Alberto abre o placar. Sendo assim, até nisso, até o Yuri Alberto abrir o placar do jogo, o Corinthians estava controlando muito bem o jogo. Tinha tido uma outra chance com o Yuri Alberto também, que ele tinha chutado para fora.
O Corinthians dominava o time do Vasco, o Vasco não conseguia fazer absolutamente nada. Quando dava a bola pro Vasco, o Corinthians tinha muito o contra-ataque e soube usar essa arma que, na minha opinião, foi fatal no jogo de ontem. Uma belíssima jogada no começo do jogo, igual eu falei pra vocês, mais ou menos uns 17, 18 minutos do primeiro tempo, uma inversão de bola, se eu não me engano, acho que foi o Matheus Bidu, me corrija se foi errado, uma inversão de bola do Bidu pro Mateuzinho, e o Mateuzinho viu muito bem o Yuri Alberto entrando nas costas, porque tinha um buraco no lado direito da zaga do Vasco, tinha um buraco ali. E o Yuri Alberto percebeu isso muito bem. E o Mateuzinho, num lançamento incrível, acerta esse passe pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto domina a bola. O goleiro, na minha opinião, não sabia se ele saía ou não, ficou no meio do caminho. O Yuri Alberto dá só um toquinho e faz 1-0 pro Coringão. Vamos, porra, vamos, caralho. É nóis, mano. E nisso, o Maracanã, que tava, a torcida do Vasco tava um pouco empolgada, abaixa, você só escuta a torcida do Corinthians. Depois que o Corinthians fez o gol, até o Vasco empatar o jogo, a torcida do Vasco ficou calada. Só se escutava a torcida do Corinthians. E aí o que aconteceu? Depois desse primeiro gol, o Corinthians continuou, aí ele deu mais a bola pro Vasco. Por quê? Porque o Vasco ia ter que vir pra cima de qualquer jeito. E aí eu concordo, porque os contra-ataques do Corinthians estavam muito bem feito. Muito bem feito. Inclusive, acho que uns 5, 6 minutos depois do primeiro gol do Corinthians, o Martínez dá uma chicotada na bola, meio que um voleio, e acerta um lançamento incrível pro Yuri Alberto, que sai na cara do gol, na cara do Léo Jardim, goleiro do Vasco. Na minha opinião, uma chance até mais fácil de fazer o gol do que foi a que ele fez o gol. Porque quando ele fez o gol ali no comecinho do jogo, o domínio ali era muito difícil. Um balão que ele consegue dominar a bola já ajeitando para fazer o gol, muito mais difícil. Nessa não. Ele tá na corrida, o Martínez dá o lançamento, ele nem precisa dominar a bola, ele deixa a bola passar, tá na corrida e tinha o gol escancarado para fazer o gol, ele chuta para fora. Ali me preocupou. Me preocupou porque na final são detalhes que resolvem uma final de campeonato, de qualquer campeonato. De mata-mata, então, nem se fala. São detalhes. E ontem era jogo único, rapaziada. Quem ganhasse o jogo era campeão. Empate era pênalti, eu falei isso pra vocês. Então não podia ter esses erros nesses detalhes. Tinha que ter feito 2-0 ali. Ali ia jogar um balde de água fria no time do Vasco, no Maracanã inteiro. Mas não fez o gol. E aí o Vasco começa a gostar do jogo depois desse lance. O Vasco começa a criar mais chances próximas do gol. Nada que o Hugo Souza tivesse que fazer milagres. Se eu não me engano, antes do gol do Vasco, o Hugo Souza só tinha feito uma defesa numa cabeçada no meio do gol. No meio do gol, uma defesa relativamente bem simples. Só que o Vasco começa a gostar muito do jogo. E o Corinthians para de achar os contra-ataques. O Corinthians senta no resultado no 1-0, deu aquela relaxada, tava muito calor ontem no Maracanã, não dava pro Corinthians manter aquele ritmo que tava no começo do jogo, eu também concordo com isso daí. Só que aí o time do Corinthians, ele peca em alguns erros individuais, que ontem foi o Ranieri, em outros jogos foi outros jogadores. E quando começa o negocinho de ficar tocando de lado, zagueiro, lateral, zagueiro, volante, zagueiro, pro Hugo Souza, goleiro, uma hora um desses caras vai errar. Porque eles não são craques de bola pra sair jogando lá de trás com maestria toda hora. Não são, rapaziada. O time do Corinthians tem bons jogadores. E aí, num lance desses, o Ranieri, no meio de campo, me dá um passe ali, perde a bola. O Vasco arma o contra-ataque, coisa que era a arma do Corinthians. O Vasco arma o contra-ataque. Se eu não me engano, o Felipe Coutinho toca na lateral. O jogador dos caras lá, não sei o nome dele, dá um drible relativamente fácil no André Ramalho. O André Ramalho não poderia ter tomado um drible daquele com tanta facilidade. E ele acerta um cruzamento nas costas do Maicon. Os caras empatam o jogo no finalzinho, 40 minutos do primeiro tempo. Os caras empatam o jogo.
Falei, puta que eu pariu, que merda, rapaziada. Que merda, porque a gente já tinha jogado um balde de água fria na torcida do Vasco. E aí o que acontece? O Maracanã explode, a torcida do Vasco vem junto com o time. E ali eu só pensava comigo, termina o primeiro tempo. Terminar o primeiro tempo 1-1 vai ser bom pro Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians não ia achar mais nada no primeiro tempo. O que poderia acontecer era muito mais o Vasco, na empolgação da torcida, do gol que fez, o Vasco vir para cima. Mas o Vasco não conseguiu vir para cima, terminou o primeiro tempo 1-1. O Corinthians vai pro intervalo, não tem mexidas nenhuma, achei que o Dorival ia mexer no time, não teve mexidas nenhuma. O Vasco demora, faz uma enrolação para voltar pro segundo tempo. Um negócio ridículo, de jogadores patéticos. O intervalo do jogo é 15 minutos, o Vasco foi entrar com 20 minutos, não sei, quiseram fazer catimba. Nossa senhora, que catimba é essa que vocês fizerem? E aí começa o segundo tempo, o Corinthians usa da estratégia de dar a bola pro Vasco, e o Vasco não sabia o que fazia com a bola. Porque o Vasco não criava chances para tornar o nosso goleiro Hugo Souza o principal jogador. Não foi isso. Eles tinham muita bola no ataque, mas não conseguiam criar absolutamente nada. O time do Vasco é limitado, rapaziada. O time do Vasco é limitado. E o Corinthians encaixotado na marcação. O time do Corinthians, ele usou de uma estratégia, na minha opinião, tá? Pode me corrigir se vocês acharem que foi diferente. No segundo tempo, recuou um pouquinho mais as linhas, chamou o time do Vasco para o ataque, para que em uma bola achasse o contra-ataque e ser mortal. E foi o que aconteceu. O lance do segundo gol do Corinthians, se eu não me engano, acho que com 18 minutos também, 17 minutos do segundo tempo, foi mais ou menos no mesmo tempo do gol do Yuri Alberto, no primeiro tempo, o do segundo tempo. Uma jogada onde o Mateuzinho, com o lateral dos caras, vai brigar por uma bola, na lateral, a bola ia sair, eles brigam, o cara consegue sair com a bola e deixa o Mateuzinho, ele dá um pique que ele fica praticamente no meio do campo ali. Ali me deixou preocupado, porque o jogador do Vasco que domina essa bola, o Martínez vem marcar ele aqui. Se o jogador do Vasco tivesse tocado pro lado, tinha duas opções ali, ia complicar, porque o Mateuzinho tava lá na frente, tava no ataque. Mas aí o Martínez vai pra cima do cara, briga com o cara, toma a bola do cara, num desarme perfeito. O Martínez fez uma partidaça ontem, já vou falar individual de cada jogador também. Tira a bola do cara, aciona direto o Breno Bidon, e eu já vi esse lance mais de 1 bilhão de vezes, desde que aconteceu o lance. O Breno Bidon, quando o Martínez vai tocar pra ele, o Martínez não tinha nem tocado na bola ainda, quando o Martínez vai tocar pra ele, ele dá uma olhada pra trás e vê o jogador do Vasco, ele falou, mano, ele deve ter passado na cabeça dele, o cara vai vir tentar me jantar aqui, tentar antecipar. O que eu vou fazer? O Martínez toca pra ele, ele dá um passo pra antecipar, pro cara não chegar pra antecipar e já pensa, vou dar só um toquinho. Eu não sei se ele imaginou que ia dar a meia-lua, de costas, de dar o drible da vaca. Um dos dribles mais bonitos que eu já vi nos últimos tempos. Um drible humilhante, um drible que acabou com o jogador do Vasco. O mesmo jogo, incrível como as coisas, como o mundo dá voltas, como os deuses do futebol, eles constroem uma história incrível no futebol. O mesmo cara que falou na Neoquímica Arena pro Memphis levantar, ficou na orelha do Memphis falando, levanta, levanta. Aí eu falo pra você agora, não sei nem o nome, não sei nem seu nome, não sei nem que jogador, quem é você? Quem é você pra falar alguma coisa de Memphis Depay? Quem é você? O que aconteceu? O Breno Bidon, um menino de 20 anos que tem um talento incrível, deixa você humilhado no chão. Humilhado, um drible humilhante. Você tenta bater no Breno Bidon, você tenta fazer a falta de qualquer jeito e nem isso você conseguiu. Por que eu falo que o Corinthians estava esperando esse momento letal do jogo? Porque nesse contra-ataque, nessa belíssima jogada que o Breno Bidon faz, tirando esse jogador, ele arma um contra-ataque que tem 4 jogadores do Corinthians contra 2 do Vasco. E aí os jogadores do Vasco atrás, tentando chegar no time do Corinthians, não iriam chegar de jeito nenhum. O Breno Bidon, muito inteligente, dá a passada pro meio, pro cara não conseguir chegar nele na velocidade, dá o tapa pro Mateuzinho domina, muito inteligente, Yuri Alberto faz o facão,
deixando o Memphis lá atrás praticamente livre. O Memphis olha pro Mateuzinho e indica para ele tocar pro Yuri. A jogada foi muito bem trabalhada, rapaziada, mas muito bem trabalhada. O Memphis indica o Mateuzinho para tocar pro Yuri, o Yuri vai para a linha de fundo, Mateuzinho enfia essa bola para ele, o Yuri Alberto podia ser fominha nesse lance, rapaziada. Poderia ser fominha nesse lance, não foi. Viu o Memphis Depay entrando com tudo dentro da pequena área, deu um belo tapa na bola, Memphis Depay entra com bola e tudo, um golaço, uma aula de contra-ataque do Corinthians, o segundo gol do Corinthians. E aí o que acontece, rapaziada? Aí o Fernando Diniz começa a trocar o time inteiro do Vasco e vira o Bumba Meu Boi. Foi complicado o final do jogo? Foi desesperador o final do jogo? É óbvio que foi. É óbvio. A bola podia bater ali, desviar em alguém, entrar, e a gente ia ficar puto da vida, porque ia tomar um empate no final do jogo. Mas não teve, o Vasco não conseguia fazer jogadas, não criava jogadas para construir o gol. Era tudo Bumba Meu Boi, cruzamento na área, bola que sobrava, não era jogadas criadas. Em uma jogada do jogador deles, que na minha opinião é o melhor jogador do Vasco, que é aquele Ryan, sei lá o nome dele, né, que não teve gol do Ryan, né, a torcidinha do Vasco gosta de fazer música, mas não teve gol do Ryan. Ele saiu tentando driblar ali no meio, na entrada da área ali, o Garro vai para dar o carrinho nele, tira a perna, ele se joga, claramente ele se jogou ali, e o juiz, o Wilton Pereira, marcou uma falta na entrada da área. E eu tô vendo torcedores do Vasco falando que o Vasco perdeu o título por conta da arbitragem, mano. Por conta da arbitragem. O lance mais perigoso do Vasco no segundo tempo foi de uma falta inexistente que o senhor Wilton Pereira de Sampaio marcou para o Vasco. Que o rapaz faz a jogada ensaiada, ela toca para esse Ryan aí, ele dá uma bomba, o Hugo Souza faz uma belíssima defesa, a bola ainda sobra para os caras no final do jogo tiveram mais uma chance com o Verratti de cabeça, outro cara também tentou dar um voleio lá, mas a bola foi na lua, deve estar caindo aqui em casa até agora. E aí, rapaziada, foi só esperar. O Wilton Pereira de Sampaio também estava querendo crescer minutos, queria de qualquer jeito, ficar dando minuto, e os caras reclamando que o Wilton prendeu o jogo. Depois ele deu quase 9 minutos de acréscimo no segundo tempo, mas os caras estão reclamando. É óbvio, né? Eles vão chorar pra caralho. Alguma desculpa eles têm que arrumar. E aí o Wilton apita o final do jogo, o Corinthians se sacra campeão, tetracampeão da Copa do Brasil. Fazendo uma análise agora de jogador por jogador, rapaziada, o Hugo Souza fez uma partida perfeita, quase perfeita. Teve alguns lances, senhor Hugo Souza, que eu vou falar assim pra você, saia na porra da bola. Bola parada, na pequena área você não sai na bola, pelo amor de Deus, Hugo Souza, treina isso, cara, pelo amor de Deus, sai socando a cabeça, sai socando tudo que você vê na frente, mano. No máximo que vai acontecer, o árbitro não vai marcar pênalti, não vai fazer, ele vai marcar falta em cima de você, mano. Treina mais isso daí, cara, isso é a única coisa que me incomoda em você, Hugo Souza. Você não sai do gol de jeito nenhum. De resto, quando precisou de você nessa defesa dessa falta do Ryan aí, você foi incrível, fez uma baita de uma defesa, então fez uma boa partida sim. Mateuzinho jogou pra caralho, uma assistência incrível no primeiro gol do Yuri Alberto, marcou, vibrou, comemorou pra caralho. O Mateuzinho, ele é um jogador limitado, a gente sabe disso, rapaziada, mas é difícil faltar entrega desse moleque, hein, mano? É difícil faltar entrega do Mateuzinho dentro de campo. Isso a gente tem que ser justo, mano. Ele pode estar num posicionamento de errado, tomar a bola nas costas, a bola aérea dele não é muito boa com bola nas costas, mas ele doa a vida dentro do campo, rapaziada. E ontem não foi diferente, na minha opinião, ele jogou muita bola, o Mateuzinho. Gustavo Henrique, rapaziada, Gustavo Henrique é um monstro, mano. O Gustavo Henrique é um monstro de zagueiro. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, para tirar, para defender. Um monstro de um zagueiro, o Gustavo Henrique. O Corinthians tem um baita de um zagueiro chamado Gustavo Henrique. André Ramalho também, das opções, eu sempre falei que o Tchoca estava melhor que ele, mas ontem fez sim uma boa partida, ganhou muitas bolas, principalmente aéreas.
no segundo tempo, tirou várias bolas, então fez sim uma partida boa. Matheus Bidu, que eu critico pra caramba aqui, na minha opinião também jogou bem, não foi das melhores partidas do Bidu, mas foi sim uma partida que dá pra elogiar ele sim, e dá pra falar, da hora Bidu, da hora a sua partida que você fez ontem, representou a camisa do Coringão. O Ranieri, na minha opinião, é o ponto baixo do jogo de ontem, rapaziada. Não só pela falha do gol, tá? Que eu falei pra vocês, eu não gosto que ele fique entrando no meio dos zagueiros, fazendo um terceiro zagueiro. Eu odeio isso daí. O Ranieri, rapaziada, ele não tem qualidade de passe. O Ranieri, ele não tem qualidade de lançamento. Então, se você dá essa primeira bola pra ele, é praticamente uma bola perdida. Perdida, rapaziada. Eu prefiro sair tanto com o André Ramalho quanto com o Gustavo Henrique, que tem mais qualidade de passe do que o Ranieri, mano. O Ranieri não tem isso, rapaziada. Então isso me incomoda bastante. E a falha grotesca que você teve no meio de campo, dando contra-ataque pro time do Vasco ontem, é inadmissível, Ranieri. Principalmente numa final, porra. Não pode errar desse jeito. Ah, o André Ramalho também no lance do gol tomou um drible bem infantil, André Ramalho. Bem infantil. Cortezinho pro lado, você tentando dar o bote, não pode também, rapaziada. Não pode também. Martínez, na minha opinião, um dos melhores em campo ontem. O que o Martínez correu, o que o Martínez marcou, o que o Martínez incorporou, um Ralph da vida ontem, foi um negócio espetacular. Parabéns, Martínez. Não foi panqueca, muito pelo contrário, entrou na mente dos jogadores do Vasco, soube catimbar. É isso que você tem que fazer e se doar dentro de campo, irmão. Se doar. O que você fez ontem foi espetacular. Você jogou pra caralho, irmão. Você jogou pra caralho, Martínez. Outro que jogou muito também foi o Maicon. O Maicon, taticamente pro time do Corinthians, ele sim tá jogando bem, mano. Não tenho o que falar, rapaziada. Não tenho o que falar. Nesses últimos jogos do Corinthians, o Maicon foi importante. Tirando o jogo da Neoquímica Arena no primeiro jogo da final, que ninguém jogou bem ali, o Maicon sim foi importante, mano. A gente tem que saber valorizar isso daí também. E aí, ele entra... Eu queria que ele entrasse com o Garro nesse jogo e ele coloca Breno Bidon. Que faz... Eu posso dar o gol do Corinthians, o segundo gol do Corinthians, 80% no lance que o Breno Bidon construiu, que abriu todo o caminho para sair o gol do Corinthians. O Breno Bidon, rapaziada, eu não vou ser oportunista agora. Quem segue o meu canal sabe que eu já falei isso há muito tempo. Critiquei ele bastante esse ano. O Breno Bidon, muitos momentos ele oscilou demais durante o ano, mas isso é normal de um garoto de 20 anos. A gente tem que entender isso também. Só que eu sempre falei isso pra vocês. Sempre. Vou repetir aqui de novo. Eu vi um jogo do Breno Bidon na Copinha contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Foi 3-0 pro Corinthians. O Bidon, ele deitou nesse jogo. Deitou, mas jogou demais. Jogou de terno. Sabe aquele meio de campo tradicional que dava lançamento, já procurava pra receber a bola de volta, dava um passe, já... Mano, mandou no jogo, mandou. E nesse dia eu falei, caralho, o Corinthians tem uma joia. O Corinthians tem um moleque incrível. E eu falei isso aqui pra vocês. O Breno Bidon é craque de bola. Só que é muito novo, vai oscilar. E rapaz, não tenho o que falar. A jogada que ele fez ontem foi de quem conhece futebol. Foi de quem sabe jogar bola e entende muito de futebol. E eu acho que ele não só fez só esse lance, tá, rapaziada? Mágico. Eu acho que a partida dele em si foi muito boa também. Taticamente, defensivamente, compondo a linha de defesa. Foi boa, sim, a partida do Breno Bidon. E aí na frente, é foda você falar o melhor do jogo ontem, sendo que o Yuri Alberto faz o primeiro gol, um golaço pelo domínio, pelo tapinha depois que ele faz, dá assistência pro segundo gol do Memphis Depay. Então é difícil você poder falar, porque você poderia pegar aqui Martínez como melhor em campo, que se doou, que se matou dentro de campo. Breno Bidon jogou pra caralho, na minha opinião, e fez esse lance mágico pra sair o segundo gol. E Yuri Alberto, que faz o gol e dá uma assistência. Memphis Depay, que jogou pra caralho também e foi premiado com o gol do título do Corinthians. Vários personagens poderiam sim ser falado o melhor jogador em campo ontem. Mas eu não quero dar esse mérito para um só. Eu vou dar o mérito para todos
inclusive para a comissão técnica e pro senhor Dorival Júnior. Vou sim dar para eles também. Mereceu, mano. Mereceu. Dorival Júnior encanta meus olhos? Não. Dorival Júnior é o melhor treinador do mundo para ficar no Corinthians? Não, não é. Mas esse cara tem uma estrela gigantesca na Copa do Brasil. É um negócio assustador o que esse cara tem de estrela. Óbvio, hoje eu vou falar só sobre esse jogo. Os outros vídeos durante a semana, a gente vai falar muito aí de contratação, se deve ficar Dorival, se não deve, se vai pagar transfer ban, um monte de coisa a gente tem que falar. O vídeo de hoje é para fazer essa análise do jogo de ontem. Dos jogadores que entraram, André, gostei da postura do André, menino, entrou bem também, marcação pesada, chegando junto dos caras, gostei. O Carrilho, na minha opinião, entrou um pouco desligado, faz uma falta muito perigosa na entrada da área, ali no cantinho da ponta da área ali. Entrou um pouquinho desligado o Carrilho, não gostei da partida dele que ele entrou. Andileri, na minha opinião, entrou bem, porque a jogada do Vasco muitas era do lado daquele PH, daquele lateral, que é um bom lateral, e ali o Andileri entrou, o Matheus Bidu já estava exausto, cansado, o Andileri entrou e entrou bem, na minha opinião, no jogo. O Choque entrou bem também, compondo, fechando mais a zaga do Corinthians, porque ali era bumba meu boi, era só bola na área pro Verratti, e aí acabou não tendo mais chance também, depois que o Choque entrou. E quem mais que entrou, rapaziada? Teve mais uma substituição, né? Agora eu não vou me lembrar. Mas, em si, rapaziada, esse foi o resumo do jogo de ontem. Uma noite épica pro Corinthians. Mais um título conquistado no Maracanã, o templo do futebol, que todo mundo diz, né? Que todo mundo fala, o templo do futebol. Feliz pra caralho, tô muito feliz mesmo, rapaziada. Tetracampeão da Copa do Brasil. O Corinthians vinha batendo nessa trave aí há muitos anos, né? O Corinthians não conseguia ser campeão desde 2009, que é a última conquista do Corinthians. O Corinthians não conseguia ser campeão da Copa do Brasil. 2023 foi muito perto e 2025 não ia passar de jeito nenhum, rapaziada. E em cima de quem? Do nosso maior freguês. Vasco, vocês são o nosso maior freguês. E aí tem a união sinistra, né? Que é pra dar risada, né? Pepa, Vasco e Atlético Mineiro. Mano, o Corinthians ama bater nesses três times. Ama de coração. Então, é a união freguesia do Corinthians, a união nanicos do Corinthians, que o Corinthians adora bater em vocês. E não foi diferente ontem. Venderam faixa, né? Venderam faixa de campeão, isso eu falei no meu pós-jogo, né? Venderam faixa de campeão antes do jogo. É isso aí, a soberba precede a queda. A humildade do time do Corinthians levou o Corinthians a ser campeão. Humildade, pé no chão. Acabou o jogo, Corinthians campeão, aí tem que aloprar mesmo. Tem que aloprar mesmo, porque acharam que iam ser campeão, que não tinha um adversário. Tiveram que cancelar um monte de festa lá no Rio de Janeiro. E a única festa que teve hoje foi aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Festa com os jogadores e com a fiel torcida que estava presente. É só isso que eu tenho para falar com vocês aí. Esse foi o resumo do jogo, do título do tetracampeonato da Copa do Brasil, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corintiano, nós merecemos tudo isso que está acontecendo. Nós merecemos um final de ano de paz, tranquilidade. 2026 vai ser um ano foda. Campeonatos todos encurralados. O Corinthians vai disputar Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então vai ser muitos campeonatos. O Corinthians precisa resolver esse negócio do transfer ban urgente. Tem muito assunto pra gente falar, rapaziada. Durante a semana a gente vai falar aqui. Vou passando as notícias aqui pra vocês, mas o Corinthians precisa urgente resolver esse negócio do transfer ban, porque o Corinthians vai sim precisar contratar. Ainda bem que eu não encerrei aqui. Memphis Depay, rapaziada, ele deu uma entrevista no final do jogo ontem, muito forte e necessária. Ele falou, dirigentes do Corinthians que querem o mal do Corinthians, conselheiros do Corinthians que querem o mal do Corinthians, vão se fuder, vazam do Corinthians, mano. O Corinthians não pode estar numa situação dessa por conta de incompetência de vocês. Ele falou isso, mano. Ele falou.
falou de muita gente que lá de dentro que mentiram em relação ao salário dele, em relação ao que ele ganha, mentiram, tentaram queimar a imagem. Por quê? Porque são um bando de filhas da puta que estão lá dentro, que não querem ver o bem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora eu vou finalizar o vídeo fazendo uma pergunta aqui pra vocês. Tomei muita porrada esse ano, hein, rapaziada? Tomei muita porrada. Critiquei também Memphis Depay em alguns momentos, critiquei, mas segurei o rojão em muitos momentos do senhor Memphis Depay, por isso que tomei muita porrada. Muita gente falando que não queria ele no Corinthians de jeito nenhum. Aí eu pergunto pra vocês, Memphis Depay pro Corinthians, foi boa a contratação ou não? Eu vou dar a minha opinião aqui pra vocês. Quando ele chega no Corinthians, o Corinthians estava em 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Não foi só ele que ajudou o Corinthians a ter aquela arrancada no passado do Campeonato Brasileiro, mas ele influenciou pra caralho. Vocês podem ter certeza. Se eu não me engano, 10 jogos, ele fez 7 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Corinthians, de praticamente rebaixado, não ia jogar a Copa do Brasil esse ano, que muita gente, muito portal cravou isso daí. Muita gente cravou isso daí. O Corinthians foi para a pré-Libertadores e se classificou para a Copa do Brasil. Começo do ano, no Campeonato Paulista. Ele foi importante no Campeonato Paulista? Na minha opinião, importante pra caralho. Importante pra caralho. Os principais jogos decidiu e jogou pra caralho. Campeonato Brasileiro e a própria pré-Libertadores foi apagada, como todo o time do Corinthians. Copa do Brasil, ele foi importante ou não? Gol contra as Pepas, gol contra o Cruzeiro e o gol do título contra o Vasco. Então será que o Memphis Depay foi uma boa contratação? Vamos pensar, hein, rapaziada? Vamos pensar, porque o homem, quando precisou, ele fez jus do jeito que ele chegou no Corinthians, jogador midiático, ele fez jus e decidiu para o Corinthians alguns jogos e o Corinthians conseguiu levantar os troféus que levantou esse ano. Não foi só ele, tá, rapaziada? Foi um time inteiro, mas o Memphis Depay ajudou pra caralho o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, lembrei que entrou no segundo tempo também. Caralho, o vídeo, nossa, 31 minutos, rapaziada. Rodrigo Garro também entrou, né? Entrou bem, entrou procurando o jogo também, sofreu algumas faltas, tentou pegar o jogo ali, entrou bem também, então, dá os méritos. Achei que ele ia entrar mais no começo do segundo tempo, queria ele de titular, mas o Dorival queimou minha língua e o Breno Bidon, que estava no lugar do Rodrigo Garro, acabou decidindo o jogo pro Coringão. Beleza, rapaziada? Não deixa de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like, é muito importante. Tamo junto, é nóis! E vai Corinthians, tetra campeão da Copa do Brasil.